já falou, vai continuar falando. Aleluia. Convido a amada igreja para ficar de pé. O nosso pastor ele vai orar. Aleluia. O nosso... Tiago, é final dessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estenda a mão no diabo, em nome de Jesus, né? Para que Jesus venha fazer na vida dele, não por a palavra, mas pela vida do céu e do Filho. Justo, soberano Deus, o Pai que está no céu, meu Pai. Abençoa teu servo que vai ministrar a tua palavra, Senhor, não que a igreja quer ouvir, mas sim aquilo que o Senhor quer dar para a tua igreja, nesse lugar, Senhor. Que ele diminua o seu cresça, que ele não apareça, mas que apareceu o Senhor nesse lugar, meu Pai. Fecha a boca do leão, enche o teu servo, Pai, com o Espírito Santo, usa ele como um canal de bênção na tua presença, Senhor. Faz dele, meu Pai, um céu, Pai, na tua presença, Senhor. Vai trabalhando na vida dele, toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todo dia. Aguarde. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor Jesus. Eu vou falar nesta noite. Quero ver os irmãos que a semana em todo lugar. Eu pensei que era graça que ia pregar hoje, mas nós estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor manda. Mas nós vamos vir aqui outro dia com mais tempo, né, irmão? Hoje você vai estar no tempo adorando. Nós vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 7. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lucas Aleluia. 7, 36. Fala sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Aleluia. É forte. Vamos Glória a ler. Deus. Encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, escola bíblica dominical. Glória. Muito bom para te aprender a encontrar o versículo. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com vento. O 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijou-lhe os pés e ungiu com unguento. Amém? Poder sentar. Graças a Deus por essa oportunidade. Graças a Deus por tudo, pela confiança do pastor, da igreja, principalmente da confiança do nosso Deus, que Ele é a autoridade maior aqui que manda em todos nós, e depois Ele entregou aos homens, né, irmãos, para poder ficar no controle aqui, para botar ordem na casa, né? A gente aprende aqui. Eu acredito que as irmãs que veio de lá queriam ouvir outras pessoas aqui pregar, que já está enjoado de ouvir eu lá pregar, né? Mas eu acredito que o pastor aqui, ele vai entrar em contato com João, e ele vai mandar pregadores daqui para lá, e João manda pregadores de lá para cá. Pronto, fica todos unidos em nome de Jesus. Não é verdade? Glória a Deus. E essa mulher, irmão, sabemos que essa mulher, esse fariseu, era um judeu, nada mais que um judeu. Era um grupo de judeus que ele se reunia para levar a palavra de Deus ao contrário, ou levantar contra a palavra de Deus. Mas o que me traz aqui, irmão, a memória é que essa mulher, o ato que ela vai praticar aqui, vai trazer uma amizade com Cristo para sempre. Que a gente vai ver ela no livro de João, capítulo 11, na passagem de Lázaro, 11 de João, capítulo 2.
você vai ver que esta Maria é aquela que ungiu os pés de Jesus. Glória a Deus. E ela também é a irmã, aleluia, de Lázaro, irmã da sua irmã Marta. E nós vamos encontrar também aí no capítulo 11, mais na frente, ela vindo e se prostrando aos pés de Jesus, depois que o seu irmão já estava morto. Porque esta mulher, esta pecadora, ela tinha um grande costume, irmão. Qual o costume que ela tinha? Era de estar sempre aos pés de Jesus. Aleluia. Ela sempre, quando ela se encontrava com o Senhor, ela sempre se prostrava aos pés de Jesus. Mas esse homem, esse fariseu, convidou o Senhor para ir jantar com ele à mesa dele. Mas como, aleluia, a multidão sempre, aleluia, sabia aonde encontrar o Senhor, aleluia, porque Jesus, ele não pode de maneira nenhuma se ocultar, porque não pode se esconder uma luz, irmão, aleluia, uma cidade edificada, não se pode esconder-se, irmão. Aleluia. E Jesus, ele é uma cidade. Eu quero dizer que o homem, todos os homens que estão aqui, que aleluia, trabalham para o Senhor, ele é uma cidade, porque é dele de onde saem as crianças. Aleluia. Aleluia. É uma cidade, irmão, que tem dentro do homem. Aleluia. E esta mulher, ela sabendo que o Senhor estava naquela casa, ela não pediu permissão para entrar, porque para adorar o Senhor não precisa pedir permissão, porque Ele é o dono da casa. Aleluia. E ela entra, ela rompe, irmão, aquela multidão. Talvez pessoas estavam ali discriminando esta pecadora, apontando. Ela chega e logo vai aos pés do Senhor Jesus e começa a chorar aos pés de Jesus. Ela estava com um vaso de alabastro, irmão. Alabastro, ele é tipo um barro, aleluia, que faz o vaso para colocar o unguento. E ela estava com esse vaso cheio da sua especiaria para ungir ao Senhor Jesus. E quando ela entra, irmão, tinha um costume de sentar à mesa. Antigamente a mesa, hoje em dia a mesa cabe os nossos pés debaixo. Mas antigamente a altura da mesa vinha de acordo com a altura que ele se sentava. A mesa era um pouco baixa e tinha que chegar rente ao joelho quando ele estava assentado. E Jesus, os costumes dele era de sentar com os pés para trás. Hoje em dia muitos não podem sentar porque tem problema na junta. Imagina se fosse hoje esse costume. Às vezes eu estou preparando um carro para pintar, para me levantar, eu tenho que me apoiar em alguma coisa, irmão. Porque o tempo passa, a gente vai se gastando através do tempo. Mas quando ela chega, irmão, o ato que ela faz é logo beijar os pés de Jesus Cristo. Aleluia. E começa a derramar a sua lágrima aos pés de Jesus, lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas. Aleluia. E começa a enxugar com o véu da sua cabeça, irmão. É o véu que o Senhor, Ele nos dá. Aleluia. As mulheres que usam os cabelos compridos em lugar de véu. A igreja católica, ela corta os cabelos e coloca o véu de pano. Aleluia. Glória a Deus. É de acordo ao contrário, a palavra, a vontade de Deus. Aleluia. E começa a enxugar. Mas esse Simão, o fariseu, irmão, às vezes está arrodeado de fariseus. Aleluia. Que fica nos julgando. Às vezes, se eu estivesse ali, eu pregava melhor. Não prega não, irmão, porque o Senhor, Ele é o dono da palavra. Se Ele não abrir a porta, nada sai. E para nós trazer uma mensagem, ficamos preocupados, porque para trazer a palavra de Deus não é de todo jeito, é de acordo, é com a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Mas aquele Simão começou a dizer: se este homem fora profeta, começou a pensar, porque Jesus sonda a mente e os corações
tudo. Porque tudo é dele, tudo Ele criou para Ele. Nós estamos aqui, fomos criados para adorar a Deus. Aleluia. Será que você pode adorar a Deus no dia da adversidade? Quando está faltando alguma coisa, uma conta está atrasada, você pode louvar a Deus, irmão. Porque o louvor, ela rompe barreira. E esta mulher estava louvando a Deus. E começa e diz: se este fora profeta, bem sabia quem era esta mulher. É uma pecadora. Mas Jesus ouviu o pensamento. E eu quero dizer para você que está aqui: Jesus está ouvindo os teus pensamentos. Aleluia. Mas Ele diz para você nessa noite: uma coisa eu tenho pensado de vós, pensamento de paz eu tenho para te dar, algo extraordinário. Aleluia. Porque o Senhor, irmão, Ele é especialista em realizar desejo, se estiver dentro da sua vontade. Aí Ele diz para o Simão: Simão, eu entrei em tua casa, aleluia, porque tinha um costume de entrar, aleluia, e dar logo água para lavar os pés. Era um costume dos judeus. Eu entrei em tua casa, não me desse água para lavar os pés. Aleluia. Glória a Deus. Eu entrei em tua casa, Simão, não me desse um ósculo, um beijo. Mas não é aquele beijo de Judas que traiu Jesus com beijo. É um ósculo, um beijo ali, recebendo a visita. Aleluia. Glória a Deus. E entrei na tua casa, tu não tem ungido com óleo, Simão. Mas esta mulher, desde quando entrou, não cessou, aleluia, de me beijar os pés. Aleluia. De lavar os meus pés com as tuas lágrimas. Veja só, irmão, lágrima de crente tem valor. Por isso que Jesus se agrada quando você está chorando aos pés dele. Lembre desta noite. Ele recebe as suas lágrimas, irmão. Aleluia. Ela não tem cessado, além de me beijar, tu não me beijasse. Ela tem beijado meus pés. Veja a que ponto essa mulher se humilhou, irmão. Veja a distância do rosto para os pés. Aleluia. Mas antes dessa palavra de Simão, tinha um devedor, um homem. Ele tinha 2 devedores. Um devia 500 denários. Aleluia. Outro devia 50. Mas ele não tendo com que pagar o que estava ali, ele perdoou as dívidas dos 2. Quem, aleluia, amou mais. Aí nisso Simão entende: tenho para mim que é aquele a quem mais foi perdoado, ou quem devia os 500 reais, 500 cruzeiros. Aí ele fala: então, esta mulher, aleluia, eu sei que os seus pecados, que são muitos, aleluia, mas disse para ela: os teus pecados te são perdoados. Mas o que me traz, irmão, a memória nesta noite ainda, nesse pouquinho de tempo que a gente tem, como é que você está recebendo Jesus na tua casa? Como você recebe Jesus, irmão? Será que Jesus está só na porta da frente, irmão? Será que Jesus está só no terraço? Ele quer conhecer a casa toda. Agora depende de mim abrir a porta para ele conhecer a minha história. Não seja um Simão fariseu, irmão. Abra as portas, receba Jesus nesta noite. Ele está indo de encontro com alguém da tua família.
Deus. Ele disse: eu irei e lhe dareis saúde. Aleluia. Mas esta Maria, irmão, esta amizade, ela foi muito longe, porque ela tinha um irmão chamado Lázaro. E diz a palavra de Deus que este Lázaro estava doente. Aleluia. E esta Maria, que ungiu os pés de Jesus, ela era irmã de Marta e irmã de Lázaro. Aí mandaram um recado para o Senhor: aguarde, que alguém vai enviar um recado para você. Aleluia. Dizendo: Senhor, o meu irmão está enfermo. Mas 11:4 de João diz assim: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por ela. O Senhor, para dar vitória, irmão, a alguém, Ele permite até que morra, porque Ele é Deus, irmão. Ele não está nem preocupado. Aleluia. O pensamento de Deus é diferente do meu, irmão. O pensamento de Deus é diferente do seu. Deus não vai fazer como você pensa, a não ser que você queira que aconteça uma desgraça na tua vida. Ele não vai permitir. E disse: ele ficou mais 2 dias naquela cidade. Mas em Betânia, alguém precisava de um socorro. Mas o recado foi esse: olha, aquele quem tu amas está enfermo. Aleluia. O recado é este: alguém que tu ama, porque Jesus criou uma aliança através de Maria. Através de Maria alcançou a família toda. Através de você, terra, Jesus vai alcançar a tua família. E através de você, uma multidão vai se converter aos pés do Senhor. Maria tinha um testemunho, irmão. Não era um triste, era um testemunho de crente, de estar sempre aos pés de Jesus. Quando você está passando por aperto, você corre para onde? Você corre para a vizinha pedir: ora pelo meu filho, ora pelo meu marido, ora por fulano. E a tua oração não tem valor, não? Será que você não serve a Deus ou está em dúvida? Eu posso pregar porque eu passei por essa experiência. Minha filha estava enferma, nenhum médico dava jeito, era dor no corpo todo, cheio de cicatrizes. Aleluia. E Deus disse a mim: para e vai no hospital. Eu disse: mas eu quero que o irmão vá para orar. Ele disse: e a tua oração? Deus falou comigo. É tempo de colocar a tua oração em prática e parar de confiar nos outros, porque os outros, em vez de orar para levantar, vai orar para matar. Deus tem, aleluia, um compromisso, e você tem com Ele, é da oração e no jejum. Terra. Aleluia. E por causa que alguém te feriu, Deus vai ter um encontro com ela.
Aleluia. E disse: agora tem Tomé no meio. Porque disse assim: eu vou, aleluia, para Betânia. Aleluia. Aí disse Tomé: mas Senhor, agora há pouco quiseram te apedrejar-te e tu torna para lá. E diz: olha, Tomé, não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia não tropeça, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Mas será que tem luz aqui, irmão, nesta noite? Será que nesta noite você pode dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou estar sempre aos teus pés, eu vou aprender com Maria. Aí disse: Lázaro, o nosso amigo dorme. Aí disse: Senhor, se dorme, está salvo. Mas ele não estava entendendo o mistério de Deus. Ninguém pode entender o mistério que Deus tem na vida de cada um que está aqui. O mistério que Deus tem com você é no profundo e no oculto. Agora não conte a tua história para ninguém. Só nos pés de Jesus que nós vamos conseguir a vitória. Só nos pés dele. Aleluia. Aí disse: Lázaro, o meu amigo, ele está morto, mas vou despertá-lo do sono. Este sono, irmão, leva para o lado espiritual. Às vezes alguém está dormindo e Deus vai despertar. Eu não sei como vai ser esse despertar de Deus na tua vida, mas é para a glória dele. Às vezes o despertar é na UTI, irmão. Não é que eu queira para alguém, mas Deus sabe trabalhar. Antes de eu pregar, vem primeiro para mim. Que eu tenho que andar com sinceridade e nos pés do Senhor. Mas quando Jesus chega, já era 4 dias que estava podre. Aí Marta acorda e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Veja como Marta estava cega, irmão. Ele disse: Marta, eu não tinha dito, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Quem quer ver a glória de Deus, irmão? Eu quero. Agora você está crendo, irmão, que o Senhor, ele está pelejando por você? Tu estás crendo que Deus, ele vai abrir a porta para alguém? É uma pessoa que está aqui. Ele vai abrir a porta. Quando ele abrir a porta, lembre-se dele, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse para encerrar: me leva lá onde o puseste, Marta. Mas Maria corre, avisa Maria: o mestre está aqui. Aleluia. Você não entendeu, irmão? O mestre está aqui. E você pode nesta noite reverenciar e dizer: Senhor, eis-me aqui, faça conforme a tua vontade. Ele está aqui para ouvir a tua petição. Maria, ela corre e vai lá para os pés do Senhor para adorar. Marta foi diferente para julgar: se tu demorasse, Senhor. Mas Maria não. Ela tinha experiência com Cristo. E para ter experiência com Cristo, minha dirigente, pregadores dessa igreja humilde, simples, mas sinto a presença de Cristo. Para ter experiência, tem que derramar as suas lágrimas. Quando tu passa
caverna tinha uma pedra na tampa da caverna. Aleluia! Tem uma pedra na tampa do vaso que Deus vai tirar. Que está te impedindo na caminhada. Eu sou covarde, irmão, para pregar. Eu não gosto de pregar, eu não gosto de estar aqui em cima, não, irmão. Eu gosto de estar embaixo, eu tenho medo. Mas Deus mandou eu falar de Maria. Aprenda com Maria. E a pedra, Ele vai tirar. A pedra de tropeço da tua vida. E como Deus fizer, agradeça. Tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. Será que tinha ali outras Martas, irmão? Que ele disse, para não deixar confundida, tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. Aleluia. Você tem que tirar a pedra. A pedra da incredulidade. A pedra do será. A pedra, Senhor, o que eu vou dar aos meus filhos, Senhor? Eu quero dar aos meus filhos o que as pessoas ainda há. Mas pessoas estão criando filho, irmão. Não estão criando, estão matando, fazendo a vontade de filho, irmão. Agradeça a Deus só pelo pão que você bota na mesa para você e os seus filhos comer. Porque Deus está nesse pão. Às vezes não está na mesa farta. Está no pratinho de cuscuz com manteiga. Mas Deus está. Aleluia. 11:35 diz assim, de João, Jesus chorou. Quando tu chora, irmão, Jesus está contigo. Jesus, Ele chora com você, irmão. Ele é o nosso Deus. Ele também é o nosso Pai. Ele também é o nosso irmão. Aí tem gente assim, eu tenho medo de morrer. Eu não tenho medo não, irmão. Quando eu vejo um velório de um crente, eu digo, Senhor, eu queria estar ali. E não é mentira minha não, Deus o sabe. Eu tenho inveja do velório de crente, irmão. Tira a pedra. E lá vem Lázaro, todo envolvido em faixa, amarrado. Aleluia. Para encerrar, irmão. Aleluia. A multidão era grande. Mas quando Lázaro vem todo amarrado, sabe o que fizeram, irmão? Para alguém que está aqui, fizeram algo. Amarraram você. Rituais de magia negra, irmão. Mas Jesus, nesta noite assim, eu estou desfazendo aquilo que fizeram contigo. Aleluia. Jesus marcou o dia para falar com você. Tem tempo de chore, mas diga assim também, não chore, porque eu estou. Aleluia. Se prepare. A irmã que falou, uma grande surpresa. E eu digo também, se prepare para uma grande surpresa. Mas a surpresa é de bênção, é de vitória. Quando chegar na tua casa, diz assim, Senhor, toma conta da minha casa. Ela citou Ezequiel. Diga assim, Senhor, sopra sobre os quatro ventos, tira tudo que não te agrada, que o Senhor, Ele está trabalhando. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus
poderoso, esse que é um Deus maravilhoso, né, igreja? Agradeço, né, pela essa rica oportunidade do Senhor ter mandado este vaso de Deus, né, para aqui, para essa administração desta palavra, né, porque se ninguém crê, vai se crer em nome de Jesus, porque eu creio até e só em nome de Jesus, né? Glória a Deus, que o Senhor também continue abençoando o pastor João. Eu fiquei surpreendido quando chegou a minha fé assim, pastor João está vindo para cá. Eu disse, de repente eu sabia que ele vinha para cá, mas não ligaram se viu não. Eu fiquei admirado, disse, glória a Deus, aleluia, porque eu sou essa palavra, igreja, né? E que o Senhor continue abençoando toda a sua família, né? Todos que chegaram aqui conosco. A gente também vai estar lá também sempre dando uma mãozinha, em nome de Jesus, né? Aleluia! Como a gente não puder ir, a gente avisa, né? Nas quarta-feira, né? No ciclo de oração, ou no sábado, no verdade, estamos aqui para fazer a obra, amém? Então vamos consolar a guerra de uma união, é um ajudando no outro, né? E é assim que Jesus trabalha na vida de cada um de nós. Então, agradeço por tudo, né? Seja bem-vindo sempre para a igreja, né? Que o Senhor continue abençoando, dando força, dando graça, né? Porque a graça dele nos basta, né? Sem a graça dele, nós não podemos ir a lugar nenhum. Então, agradecendo muito por missionário da filha, né? Em nome de Jesus e por tudo, igreja. Amém? Pelo presbítero, né? Também deu uma força na vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Venha sempre. Amém? Estamos aqui para fazer a obra, amém, igreja? E aqui eu quero passar para ele fazer a oração de encerramento, amém? Glória a Deus, saúde a igreja com a paz do Senhor mais uma vez. Como foi dito, tira a inquietação. Aleluia, glória a Deus. Quem precisa de oração? Glória a Deus. Deus abençoe, né, o nosso ministério, do nosso pastor, né? E nós vai sempre estar aqui com ele, nos ajudar um ou outro, né? Amém? Assim oremos. Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua casa, na Tua presença, Pai, fazendo a Tua vontade e a nossa também, Senhor. Abençoa cada um que aqui chegou. Pai querido, abençoa, meu Deus, cada um, meu Pai, que deixou a sua residência para vir cultuar, Senhor, na beleza da Tua santidade. Ó, Senhor, abençoa o vizinho da direita, da esquerda, de frente, de trás, Senhor. Abençoa essa comunidade, Pai. Ah, Senhor, abençoa, meu Pai, todos aqueles que estão ouvindo a voz desse microfone, Senhor, e queria estar aqui, Senhor, cultuando, aleluia, junto com os irmãos, mas não podem porque está enfermo, aleluia, glória a Deus, muitas vezes já tem uma idade já avançada e não pode sair de casa, mas continua abençoando, Pai, cada um que está ouvindo a voz desse microfone. Pai amado, Pai querido, continua conosco, nos ajudando sempre, leva teu povo em paz, dá uma noite de sono reparadora, Senhor, a cada um que aqui chegou. Ó, Pai, visita, Senhor, o armário, visita, Senhor, a casa de cada um, meu Pai, aquela casa que está desarrumada, Senhor, entra e faz a arrumação do jeito que o Senhor quer. Pai querido, Pai amado, que não deixe faltar a farinha da panela e o azeite da botija, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. A igreja diz: amém. Receba a bênção. As corações já aleluia. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus eterno, a divina consolações do Espírito Santo de Deus, que seja com toda a igreja que ali. Amém. E Deus abençoe a tudo em nome de Jesus. Amém.